Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao último round de Vamos Viajar na Maionese. O que é o último? O último deste ano, claro. É verdade, Olá, Hugo Van der Ding, como estamos? Estou bem, como é que tu estás? Feliz ano novo para ti, amigo. Feliz ano novo, estamos quase a inaugurar 2026. Quase. E este episódio, de alguma forma, vai andar dentro deste cosmos. Vai andar dentro destes cosmos. É tão fascinante pensar que já estamos em 2026. Ou seja, a maior parte das pessoas que nasceram no ano 2000 já se estão agora a divorciar. Já nem é o caso de tu agora a casar. Já vão começar elas próprias uma nova ronda na vida. É muito fascinante. E abandonar os filhos com o outro cônjuge é muito interessante. Há uma coisa muito interessante para mim que penso frequentemente, que é a ideia de que o tempo não existe na natureza. Existe a estação, existe, ou seja, como o planeta está a circular sobre si próprio e sobre o universo e sobre o Sol e sobre as coisas todas, mas a ideia do tempo, factualmente, isto só mudamos de ano para nós, da forma como nos organizamos, não é? É verdade. A natureza tem os seus ciclos, mas exato. não há ali nenhum que marque propriamente o final, porque a própria natureza é um ciclo constante. Portanto, o final de quê, caraças? Final de quê, caraças? Final do ano de quê? Ai, as folhas caíram todas. Está bem, pá, mas pá. A natureza, pá. Tal e qual. Pô, já a seguir nascem novas folhas, nascem novos pássaros, a pelagem dos pássaros volta, sabes, em grande. Sim. Porque não sei se acompanham a vida dos pavões. Os pavões no inverno perdem todas as penas. cheia de penas me deito e com mais penas me levanto. Já cantava a velha Amália. Olha, e eu não quero que tenham pena de deixar por dizer coisas neste podcast. Este podcast carece ser partilhado entre os vossos amigos, comentado. Continuem a partilhar o que é que estão a fazer para esta altura. Com as vossas avós, mandem o podcast às vossas avós. Temos aqui um recado para elas. A começar agora. As vossas avós. Brinco. Olha a Matilde a rir. Ri em causa própria. Claro. Madame Calado. Pois é, vamos precisamente falar de finais, de fim, de o fim. E o fim de quê? O The fim end is near. mundo. É verdade. A altura do fim do ano traz sempre com ele uma certa ansiedade. Há o fim no ar. É o fim do ano. É uma própria Adoro. festa, se chama Fim do Ano. Fazemos os nossos balanços, fazemos as listas dos melhores livros, dos melhores filmes, as melhores porcarias, etc. sim. Olha, acabámos de saber há uns minutos, chegou-nos aqui à nossa redação Telex, Regi, estava lá connosco. que o Papa, eu já nem me lembro qual é, Leão XIV, não é? Sim. Foi eleito, está nos 50 homens mais bem vestidos de acordo com a revista Vogue. Gravíssimo. E tudo em branco, é uma cor muito difícil de não está enxovalhada. Imagina a pessoa entrar no plano B ou no Lux daquela maneira. Sim, nós tivemos a ver as fotografias que a Vogue escolheu para ilustrar e é de facto, está impecável, sempre muito bem engomado, sempre muito impecável. É uma pessoa. Este Papa tem sido muito mais discreto que o anterior. Mas também não tinha outro remédio, não é? Claro, fica difícil. É muito difícil. Falamos disso. Os sapatos olha, no caso, os sapatos do pescador, literalmente. Mas é uma coisa que se pode dizer de Leão XIV, ainda há pouco a Matilde estava a comentar isso, é que é um homem muito asseado. Claro. E com dentição completa. São das considerações que não se podem fazer acerca do Papa. É um homem muito asseado. Porca! Todos os dias toma o seu duche lá na Fontana de Trevi. De Trevi. Isto é tudo gravíssimo, pois é. Tiago. Mas é um banho assim rápido, não é? É tirar a maior, como se costuma dizer, lavar-se por baixo. Já não estamos a falar do Papa, estamos a falar é genérico. Do William Smith. Claro, como é que ele se chama? Claro. Já não me lembro, sei que é americano. Bem, enfim, ele tem sido um low profile e eu, portanto, acompanho. O outro lembro-me, Mário Bergoglio, Papa Francisco, isso a gente lembra-se. Isto tem sido assim. Carol Wojtyla, naturalmente, Ratzinger, Cardeal Ratzinger. Este tem sido um low profile, eu acho que ele se chama Joseph Smith, uma coisa assim. Sim. O Robert, qualquer Porquê coisa. estamos a usar isto para enxovalhar o Papa? E começarmos o episódio com isto, porquê? Sim, e já vamos em meia hora, já ainda não Queimada. entramos no sítio, claro. Bom, queres ir já para o nosso patrocínio? Bora. Fazemos uma pausa, voltamos à história que ainda não começamos, mas primeiro as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu deixaste dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai sim, mas elas aguentam.
Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Olá, estamos de volta para um episódio onde ainda não falamos nada sobre o episódio. Nada. Fizemos uma pequena introdução ao grande mundo dos finais dos tempos. E esta ansiedade é uma coisa que vem de muito longe. E nós vamos até uma passagem de ano muito especial. A passagem de ano de 999. Século 999. Século X. Mas espera aí. Não é século IX? Século X. Décimo já. É o fim já do século X. É o fim do século X. Ficamos muito confusos. Isto é horrível. É o século X. Estávamos a chegar ao fim do século X. E havia, todos nós temos essa ideia, essa percepção, e já vamos falar um pouco dela, de o que é que estaria a acontecer no dia 31 de dezembro do ano 999. Chegava o ano 1000 e todos nós já vimos essa história. Eles ficaram com muito medo, o computador não ligava. O computador não ligava, a cadeira da avó emperrou, porque, sabes? Não vai para frente nem para trás. Isto é o bug do milénio. O bug do milénio. Em 999. O bicho do milénio, na altura dizia-se bicho do milénio. Tudo às escuras, a luz faltou na passagem de ano. Elas pegaram nas suas flutes e disseram assim: Feliz 1000! Feliz 1000! Amiga, Feliz 1000! E pensaram assim: vem aí o juízo final. À meia-noite do dia 31 de dezembro do ano 1999, vai tudo lixar-se. O gajo vai lixar isto tudo. Isto agora acabou tudo. Acabou tudo. O mundo vai acabar. Vamos falar um pouco dessa chamada ansiedade do ano 1000. Aliás, nós vivemos, quase todos os que nos estão a ouvir, viveram bem a ansiedade do ano 2000, claro. O pânico do bug do ano 2000. Foi mesmo frenético, foi uma loucura social, não foi? Foi, muito depois marcado. Não deu em nada, da mesma maneira que sabemos que não deu em nada a do ano 999. Mas a verdade é que esta ideia da destruição do mundo, do fim do mundo, é uma ideia tão antiga quase como a civilização humana. Claro. E todas as sociedades têm, ligada à religião ou não, mas geralmente ligada naturalmente à ideia da criação do mundo, todas as sociedades têm tido esta ideia de que o mundo um dia vai acabar. Talvez muito baseado aquilo que falavas de olhar para os próprios ciclos da natureza e pensar, então um dia vai chegar o nosso inverno, não é? Pois. Vai chegar o nosso inverno. Metafórico, pessoal. Isto era metafórico. Era metafórico. Era muito metafórico. Agora, nós sabemos que mesmo antes de haver calendários, de haver essas coisas todas, já havia essas profecias, já faz parte do folclore de muitas civilizações, até antes da escrita, que elas passam na oralidade. Temos a mitologia nórdica, aqueles deuses todos também têm o seu fim do ano, deuses e monstros que se aniquilam, que se defrontam. Geralmente tem muito a ver com uma batalha final. O hinduísmo tem os seus, não propriamente o fim do mundo, porque o hinduísmo é por ciclos que se repetem, né? Ciclos cósmicos. Este ciclo foi muito cósmico. Foi muito. Passou de forma cósmica. É verdade. O próprio budismo também, se há uma coisa que todos aprendemos com o budismo, a grande lição do budismo é só se vive uma vez. É o contrário, que eles têm reencarnações. Eu adoro esta piada, é sempre recebida da mesma maneira, não é? Desde que inventei aos 16 anos. Acho que é porque não percebem. E é verdade. Depois, quando aparecem, já mais próxima da nossa cultura, quando aparecem as religiões monoteístas, portanto o judaísmo, por ordem cronológica, e todas partindo da mesma raiz. Está em mono. Está em mononucleose. Já tiveste mononucleose? Não, nunca apanhei. Mas é uma doença que acontece. Sim, toca a todos. Vem dos coelhos, acho eu, mas há muitas pessoas que já tiveram. É sobretudo perigosa em grávidas, mulheres que estejam à espera de bebê. Portanto, e leptospirose, já tiveste? Não, mas isso é os cães. E leishmaniose. Já tiveste leishmaniose? Deve ser bom. Deve ser. E peste bubónica ou peste negra? Não, nunca me aconteceu. Mas também muitas pessoas... Eu senti recentemente que a voz foi afetada por uma coisa Estávamos a tentar, isto é o elefante na sala, que estávamos a tentar... Sim, tirar do sítio. O Tiago vai agora cantar um fado. Há umas fadistas que cultivam essa... Claro. Sim, estou aqui a fazer este podcast hoje com a Chavela Vargas, por exemplo, também tinha uma voz assim mais ou menos. É o estilo Alfama.
Ou alvos, ou al pela mesma dente. razão, que é bagaço de manhã, Claro. e aqueles charutos cubanos que o Tiago fuma. Quando aparecem as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o islão, o fim do mundo, que todas elas falam disso, mas aqui aparece com uma nova dimensão. Já não é os monstros e os deuses que se engalfinham, aqui há uma ideia de juízo final. Há um fim do mundo, de facto, e vem o que acontece depois, há um juízo moral. Vem julga-se as pessoas, e os bons vão para o céu, para o paraíso, e os maus são castigados. Portanto, aqui deixa de ser como se fosse um ciclo natural, como era nas mitologias nórdicas, o mundo, a natureza, o ciclo do mundo chega ao fim, ou no hinduísmo, há um fim de um ciclo e vem outro logo a seguir, como as ondas da Nazaré. As ondas da Nazaré. E aqui já há uma ideia do bem e do mal, e o fim do mundo será a fronteira entre o bem e o mal, e esse juízo. Portanto, começa a grande asneira do mundo, o manicaísmo em cima da mesa para tudo. Sim, o bom e o mal. Tal e qual. Ou seja, mas o fim do mundo passa a estar associado a esta ideia das pessoas, do que nós fizemos. E centrado na pessoa, não é? Vir à câmara ao contrário. Nas pessoas, tal e qual. Bem, sempre com Cristo. Com Cristo, não com Deus. Isto tem um árbitro, pessoal. Isto tem sempre um árbitro. Tem mesmo, tal e qual. E sobretudo na religião cristã, mais próxima de nós, temos aqui o grande apocalipse que está descrito por um dos evangelistas, São João. O apóstolo do norte, ele era da cidade do Porto. Para ele não havia outra festa mais importante. Não, é dar com martelos nos cornos das pessoas, era o fim do mundo. Mas o seu apocalipse, deste evangelho em particular, sobretudo este, marca-nos o nosso imaginário, o anticristo, que vem, os mortos que se levantam das suas tumbas, a batalha final, não é? Vê a batalha final. Isto é uma série que não era do teu tempo, que eram os lagartos, tiravam assim umas máscaras e eles eram lagartos. Vê a batalha final. E claro, depois o paraíso, enfim, todas essas coisas. E com esta promessa a pairar no ar, com esta ameaça a pairar no ar, é natural que houvesse profetas que dizem: é agora que o tempo está a chegar, é agora que vai acabar o tempo. E naturalmente o ano 1000, no meio disto tudo, vai se tornar uma dessas datas mágicas. Há muitas previsões de quando, mas o ano 1000 é de facto uma grande previsão. E é um número redondinho. É redondo, é isso, é a perfeição de uma caixa, de um lugar. Tal e qual. E portanto era um número muito fácil de projetar ali os medos, essa superstição, essas coisas todas. Mas a verdade é que, e de facto estamos nesta passagem do ano, e havia tudo à volta, vamos centrar-nos aqui na Europa, para se achar que o mundo estava de facto a acabar. A associação era completamente religiosa, como vimos, portanto o mundo acaba com a vinda de Cristo e com o anticristo, todas essas coisas, e com o fim do mundo, mas religioso. E a Igreja Católica, aqui falando da Europa, não estava em boa forma. Porque nós estamos a viver umas décadas antes 30 anos, 20 anos antes deste ano 999, vivemos um dos períodos mais conturbados da história e de Roma. Sim, o Vaticano na altura era apenas aquela colina, mas o Papa, portanto, a Igreja Católica, governava quase grande parte do que hoje é a Itália. A cidade de Roma era completamente a sua casa. E este tempo é um tempo muito marcado por confrontos, obscuridade, muita porcaria em volta. E estes papados, em cerca de 30 anos, vá lá, 3 décadas, tivemos quantos papados? 7 papas. Em 30 anos? E nem todos morreram de forma natural. É mesmo um período muito, muito violento e de grande corrupção moral. Este século ficou conhecido como Saeculum Obscurum, mas ganhou um título para os historiadores posteriores a que se chama a pornocracia, porque foi entendido assim o período em que o sexo governou a Igreja Católica. Tal e qual. É um período mesmo muito lixado. E as pessoas estavam mesmo obscuros, mas não cegos. Não. Alguns papas ficaram cegos. Ficaram. Por os olhos? Por os olhos. Era uma coisa que se fazia para derrotar os inimigos, era prendê-los e cegá-los. Que horror. Há muitas histórias dessas. Agora estás mesmo a falar a sério, prática mesmo. Era uma coisa muito comum fazer, como, por exemplo,
fazer um golpe de Estado, apanhar o sultão e cegá-lo, porque ele ficava sem hipótese de fazer mais nada. E houve muitos papas que foram depostos, outros presos, outros de facto cegados, mortos. Houve papados muito curtos, são 7 neste espaço de tempo, e aquilo tudo era uma rede de intrigas, alianças e outras porcarias. Supostamente o Papa devia ser escolhido pela inspiração do Divino Espírito Santo, mas ao longo destas décadas, de facto, a coisa era muito diferente. Os papas estavam sob o domínio das grandes famílias poderosas da própria cidade de Roma, e aquilo era tudo uma rede de intrigas, e uma rede de intrigas. De interesses também. De interesses também. E vai entrar aqui em cena 2 mulheres. Uma mulher chamada Marósia, que era filha de um aristocrata lá de Roma, e da sua mulher Teodora. E estas 2 mulheres. Adoro o nome, Teodora. Teodora é awesome. A que adora Deus, não é? Teodora. Muito engraçado. Muito engraçado. E o que é que acontece? Eram mulheres muito poderosas, e são estas mulheres que vão fazer com que este tempo fique cunhado como a pornocracia, porque elas são tanto mãe como a filha. Aliás, a filha supostamente até se diz que era filha de um papa. Esta Marósia em particular é amante de vários papas, mãe de um papa, avó de outro papa, graças a Deus, filha provavelmente de um papa. Portanto, em poucas décadas, 2 décadas, 3 décadas, estas mulheres vão dominar. Claro, aqui há muito sexismo. Na cama da igreja. Com papas, sim. E esta Marósia em particular, há aqui uma dose de sexismo muito grande, mas é vista como a grande corrupta, a grande meretriz, que sacrificada, decidia na cama. Sim. Claro. Dizia-se que os amantes que ela gostava mais punha no papado, e quando já não estava ela própria a selo, que eram ela e a sua mãe que controlavam a Igreja Católica, controlavam o Vaticano. É muito incrível, é muito incrível. Claro, isto acaba por ser um bocadinho. Ela torna-se o símbolo da decadência moral de Roma. Quer dizer, os papas não, os homens não. Elas sim. Claro. Mas de facto, não há dúvida que foram mulheres muito poderosas neste tempo, que decidiram quase sozinha quem é que ia ser papa e quem é que não ia ser, e quando já não estavam contentes com aquele, eles misteriosamente eram assassinados. É muito incrível. A história de Marósia é incrível. Ela casou. Mãe de um papa sabemos que era, mas sabemos que tem, ou especula-se que tenha filhos com outro papa também. Como eu te disse, a própria mãe Teodora não era melhor que a filha. Estou aqui, segundo as histórias da época. Portanto, a tua frase há minutos faz todo o sentido. Muitos papados. Era toda a gente papada. Até que ela acaba por cair em desgraça. Ela casa, ela chega a ser rainha de Itália, casa-se com como não é? Claro. E pior. Foi rainha de Itália para trás, para frente, por cima, para baixo, em reverse cowgirl, como diria a nossa amiga Ana Marco. E acaba mal, claro. Acaba a uma altura que ela é deposta, entre aspas, depois de matarem todos os 7 papas que ela ajudou a pôr lá no Vaticano, e perdemos-lhe o rastro. É provável que ela tenha morrido presa em prisão domiciliária. Com pulseira eletrónica. Claro. E atiraram-na para dentro de uma piscina, e a pulseira arrebentou e ela morreu eletrocutada. Não sabemos porque é que ela morreu. E agora acaba este consulado de 30 anos de Marósia e da sua mãe. Imagina, isto era tudo muito público, não é? Era olhar para o Vaticano e dizer: Deus foi-se embora. Claro. Deus abandonou a humanidade. Decadência atrás. Sim, tal e qual. Portanto, o espírito da época já era: estamos a chegar ao final dos tempos. E associa-se muito, portanto, tinha acabado este período, e há 10 anos, 20 anos depois, é quando aparece aqui, estamos na Noche Vieja, não é? Noite feliz. A Marósia até leva no nariz, que é para rimar. Claro. Mas se calhar é verdade, até no nariz. Isto é tudo gravíssimo. É muito. Levava. É um verbo terrível para uma senhora. Relações sexuais. Claro. Levar. Sim. Porquê é que vocês usam o verbo levar? Não, e a tua imagem completamente porca, que 2 orifícios tão pequenos são passíveis de terem qualquer tipo de atividade. Ninguém diz leva em francês. Claro. Que horror. O que é que vocês vão dizer? Leva. Muito engraçado. Brinca. Isto depois corta-se. Ou não. Agora, claro, chegamos a esta data. Era Papa um homem muito incrível, que eu gosto muito, um tipo que se chamava Gerbert d'Aurillac.
Que assinava pelo nome artístico de Papa Silvestre II. Adoro! É um homem das corridas. É verdade, veio exatamente. Não é este. Mas a graça deste Papa é que ele é o Papa que é Papa precisamente na viragem para o ano 1000. E ele era o oposto desta pornocracia. Ele vinha não destas famílias poderosíssimas, mas vinha da escola, vinha da academia. Portanto, era vinha homem, da missão, retomou-se outra vez a era ideia um intelectual, verdadeiramente um intelectual. Ele tinha vindo de uma família não rica, tinha-se destacado em termos intelectuais, tinha estudado em vários mosteiros, não tinha nada a ver com estas 2 ou 3 famílias poderosas romanas que tinham ocupado o papado anteriormente. Ele estudou matemática, estudou astronomia, estudou lógica e estudou não só em abadias em França, ele era que hoje é França, mas tinha estudado no Al-Andalus. Nós estamos no centro da presença islâmica em Portugal e em Espanha. E as melhores universidades do mundo ficavam por aqui. Sim, algumas no Médio Oriente, mas as na Europa eram, sem dúvida, no sul de Espanha. E ele estudou e aprendeu coisas que ainda não se aprendia nem se estudava na Europa. Uau. Nomeadamente, muitos instrumentos como o astrolábio, que inventado pelos árabes e que depois os portugueses vão usá-los bastantes séculos mais tarde na navegação, mas quase meio milénio depois, não é? É preciso pensar isso. E outra coisa, por exemplo, incrível, que estes sábios árabes que tinham os seus centros de conhecimento no Al-Andalus, portanto no sul de Espanha, vamos dizer, estas universidades, tinham trazido da Índia uma revolução científica que só vai chegar à Europa 200 anos depois do ano 1000, que é a invenção do número 0. Não era conhecido na Europa, ainda na matemática europeia, o número 0, que vai ser uma revolução. Aliás, se nós pensarmos hoje, não é preciso provar isto muito, mas todo o nosso sistema dos computadores funciona através dos zeros e uns, exatamente. E portanto lá vem ele, este homem. Fogo, e esses lugares, essa confluência de saber nesses sítios, era o verdadeiro sentido da universidade, o saber universal mesmo. Estava todo concentrado ali. Ele trouxe de lá todo esse saber e claro, ele vai ser eleito Papa. Ele é eleito Papa precisamente no ano 999 e depois de décadas de caos chegava finalmente um homem do saber, um homem que vinha da fé, todas essas coisas. Só que a verdade, e não há qualquer razão para pensar que ele pregasse o fim do mundo, pregasse essas profecias, até o conseguimos imaginar o contrário disto, um homem que já estudava lógica, portanto, claro, um teólogo, obviamente, mas um homem do saber. Antes da superstição do mundo vai acabar, vamos lá analisar se o mundo vai acabar. Mas a verdade é que a sua imagem vai ficar associadíssima a este pânico do ano 1000 e vai ser visto, e conseguimos quase imaginar uma Europa mais medieval olhar para isto e pensar, este homem é o demónio. E conta-se, nasceu uma lenda de que ele teria sido preso por falsamente acusado de ter roubado um cão, não interessa agora, e que para fugir da prisão, é verdade, tinha feito um pacto com o demónio, e nasceu esta imagem que ele fazia magia negra, que ele tinha construído um autómato que adivinhava coisas, que ele fazia adivinhações, e era uma forma de destituí-lo, não é? Tirar essa luz e tirar esse conhecimento. Era isso, e eu acho que uma leitura posterior era mais de não conseguir encaixar a intelectualidade numa coisa normal. E nós sabemos que até muito tarde todas as pessoas que tinham ideias diferentes, que viam o mundo de maneira diferente, era sempre atribuída à magia. Aqui nunca se reconhecia nem a inteligência, nem o gênio, era sempre um pacto com o demónio, e durante até bem tarde estas ideias do Galileu, por exemplo, não precisamos ir mais longe. Eu não é? Nem sei se o nosso próprio tempo não está muito adequado essa forma e essa mecânica. Tal e qual. E portanto eles eram malditos, isto é magia. E ele, muito injustamente, vai ser associado ao pânico do ano 1000. Porém, Tiago, precisas de saber uma coisa. Silvestre. O pânico do ano 1000 é um dos maiores barretes que nos contam na história. Não há, hoje quase todos os historiadores são unânimes em considerar que não
houve qualquer pânico especial. Houve medo do fim do mundo. É uma coisa que acompanhava muito a própria maneira como se via a religiosidade. Claro. Mas era quase um mecanismo do próprio tempo. Mas claro, não associado a uma data específica e não associado àquela data em especial por muitas razões. A começar por o fim do ano não tinha uma data certa, como nós estamos hoje, dia 31 de dezembro. Havia quem o celebrasse até março. Outros ciclos, dia 25 de dezembro, enfim, era uma data que não estava fixada em termos universais de todo. Outra coisa, o próprio calendário não estava ainda fixado, o calendário que nós usamos hoje. Gregoriano. Estávamos numa época de muita adaptações, transição, claro. E depois 99% das pessoas era analfabeta. Claro. O dia 31 de dezembro do ano, as pessoas não tinham, nem toda a gente tinha consciência. Pelas colheitas e pela agricultura, pelo tempo, exatamente, pelo ciclo da natureza. Ninguém sabia. Filho, hoje é 31 de dezembro de 999, pagastes a renda? Sim. E a outra dizia, desculpa lá, tenho até 8 de janeiro do ano 1000. Paga isso pela app. Portanto, não há qualquer chegava-se a celebrar na Páscoa até a passagem do ano, porque eu acho isso tudo muito bem. O calendário litúrgico. O calendário litúrgico tem os seus tempos. Claro. Os seus tempos. Portanto, não havia nada dessa história. Depois, não há nas crónicas contemporâneas nada que o contasse e que naturalmente se tivesse sido uma hecatombe de gente a se atirar de coisas ou a fugir ou o que seja, sabemos pelos registros das igrejas que as pessoas continuaram a casar, a celebrar contratos, bem, os poucos documentos que nos chegam, mas que não há relatos contemporâneos, pelo menos de gente em pânico, à espera do fim, a gritar na rua. Não há nada disso. A verdade é que é um fenómeno que nasce muito posteriormente e sobretudo no século XIX. A historiografia do século XIX, grande volta, tal e qual, que vai pintar vai criar a imagem até deste Papa Silvestre, vai criar até a imagem da Marósia como esta figura diabólica. Mas eu até consigo encontrar uma explicação para isso. Há uma teoria. É quase a vertigem de que está a chegar um novo milénio e ilustrar o anterior. É exatamente isso que a leitura moderna se faz. Diz sempre muito mais de quem está a fazer esta leitura do que a própria época. E isto era um espelho da própria sociedade que estava a viver, de um mundo em enorme alteração, o século XIX, das revoluções industriais, tudo isso, e estava a projetar no passado aquilo que era os seus próprios medos. Isso é incrível. E é um período, de facto, onde tu vês muito ressurgimento de novas espiritualidades, de inquietações espirituais, e, portanto, é quase um espelho daquilo que se estava a projetar no passado. É verdade que, naturalmente, depois há outros historiadores que dizem, mas também não limpem tudo o que foi o pânico do ano 1000. Não é verdade também que tenha sido uma coisa completamente pacífica. Ao longo daqueles anos, à volta daquele tempo, havia de facto uma grande ansiedade com o fim próximo do mundo, mas que não tinha a ver com aquela data específica, até porque havia profecias que davam outros anos, mas com aquilo que nós contámos. O Vaticano em poder de Senhor Alfredo, as guerras, as fomes, e ciclicamente nós apanhamos depois ao longo da Idade Média, há a peste negra, há um terremoto. E até agora, no século XVIII, aqui em Portugal, com o terremoto, o mundo vai acabar. Isto é o fim do mundo. E é uma coisa que vai acontecendo já mais perto de nós. Há histórias muito, muito, muito interessantes. Podemos falar no século XVI, em Münster, na Holanda, onde vai nascer na Holanda não, na Alemanha, onde vai nascer uma religião, os chamados Anabatistas. Anabatista é só uma palavra. Não, o nome de uma banda. E de uma mulher, Anabatistas. Exatamente, há várias pessoas. Se alguma nossa ouvinte se chama Anabatista, escreva para cá que a gente... Adoro. A gente faz o quê? Mandamos um beijinho eletrónico. Um beijinho eletrónico. Ana Batista, de Solurico da Beira. E eles diziam, vem aí o fim do mundo. Vamos nos preparar para o fim do mundo. Mas incluiu uma outra palavra aí. Vem aí o fim do mundo. É verdade.
E há um episódio muito interessante. Estes anabatistas significa batizar de novo, ser de novo batizado. Eles é muito interessante, é uma teoria muito interessante. Estamos no século XVI, portanto, ali por volta na década de 30 do 1530, nessa década. Pessoal, os olhos do Hugo estão a brilhar. Isto vem em coisa. Vem mesmo, coisa. É incrível esta história. E então, eles é muito moderna, não é? E então, muito moderna, analisando agora, eles diziam assim: não, a fé, ninguém pode ser batizado em criança. A fé é uma escolha consciente. Eu escolho acreditar em Deus. E portanto as pessoas têm que ser batizadas em adultos. E então eles batizavam as pessoas em adultos. Este nome Anabatistas era como lhes chamavam. Eles não se consideravam assim porque eles não achavam que estavam a batizar de novo. Eles achavam que este era o único batismo válido, é quando tu, em consciência, aceitas a fé. E portanto eles achavam... Portanto, a idade adulta. A idade adulta. Claro. Eles não consideravam... É uma escolha. E tal e qual. Que é muito interessante como ideia. Sim, mas sim. tinha uma ideia ainda mais interessante, que era a questão: a fé é uma escolha pessoal. Tu escolhes acreditar. O Estado não tem que te obrigar. Imagina. Isto aos olhos de 1500 e tal passo. Era imagina. uma coisa avant la lettre da defesa da diferença ou da separação entre o Estado e a Igreja. E então construíram uma comunidade aqui nesta cidade de Münster, uma comunidade de anabatistas que estavam a preparar, por exemplo, acabar com a propriedade privada, porque tinham esta ideia. É muito incrível. E então vão conseguindo convencer pessoas e começam a construir uma verdadeira comunidade, que é há armazéns onde se guarda todos os alimentos que são repartidos pelas pessoas, toda a gente é uma vida comunitária. São os hippies estes gajos. São mesmo. É mesmo incrível. Século XVI. É mesmo incrível. E viverem a sua espiritualidade separada do mundo político, do mundo corrupto que estava lá fora das suas E altamente individual, não é? É incrível a ideia. Caminho de escolha. É mesmo, é uma experiência altamente radical que acontece nesta altura. E sem drogas, a partir. Tudo, aparentemente, penso eu. E então era uma sociedade que constroem aqui nesta década de 30, de uma sociedade muito justa, igualitária, toda a gente era igual perante Deus, não é? E governada, segundo eles, diretamente por Deus, sem passar por um rei, por um conde, pelo que fosse, que era que corrompia a própria imagem o que de Deus. Alimentava aquela sociedade da época. Muito incrível. Esses intermediários todos, não é? Mesmo, claro. segundo eles, não é? E portanto, eles fundaram nesta cidade de Münster a chamada Nova Jerusalém, onde ficariam à espera do novo reino de Deus na Terra. É muito incrível. Claro, também queimam livros, também fazem essas coisas todas que eles achavam tudo péssimo. Não tinham dinheiro, por exemplo, achavam o dinheiro uma coisa corrupta, portanto aboliram o dinheiro ali em Münster. A cena do hippie estava a acertar sem saber. É tudo, claro. Pois, e, portanto, trocavam as coisas. Só que, claro, isto vai... É quase as seitas modernas que nós conhecemos, um fervor religioso muito grande, não é? Passavam o tempo em sermões, a rezar. Sem um líder, sem uma... Tinham um líder. Pois. E claro, eles começaram como as seitas, isto é uma seita, mas aqui no século XVI, eles vão se fechar com visões proféticas, eles fecham a cidade porque lá fora está o Satanás, na forma de um rei, na forma de um duque. Isto começa fixe e depois rebenta a bolha sempre. É sempre assim. E até que vão ser cercados pelas tropas. Münster estava incluído a Alemanha era um retalho de muitas coisas, mas tinham um líder, vamos chamar assim, tinha o seu conde, que era... Bem, aquilo estava dentro do seu próprio território, imagina. É uma cidade que se revoltou e que fechou-se ali. Eles fazem um cerco muito grande. E os tipos vão resistir até ao fim. E aliás, este cerco e esta violência só serviu para dizer: estão a ver, isto é Satanás, nós estamos mesmo certos. Isto é Satanás que está a tentar entrar aqui. Como aqueles David Koresh da vida fizeram. Claro. E vai aparecer aqui uma figura, como aparece sempre, carismática, autoritária, tal e qual. No caso, um homem chamado Jan van Leyden, que era um jovem alfaiate holandês que lá tinha chegado. Ai, que chique. Tal e qual. Isto significa apenas o João de Leyden. Leyden é uma cidade na Holanda. Fica bem. Mas fica giro. Tá Jan van Leyden é. Sim, Joãozinho de Leyden. É Joãozinho. Da Adelaiden. Filho da Adelaiden. Da Adelaiden Ferreira. Muito giro. Ele, ao contrário do que pregava para toda a gente, aqui não há ninguém manda, mas ele era um tipo que vestia-se em príncipes, claro. Um tipo que tinha cheio um alfaiate e não sei da Holanda. Eu acho isto incrível. E claro, e recebia
inspirações do divino Espírito Santo, e estava tudo a correr muito bem, até que, claro, cria um estado policial ali dentro, não é? É tão fora. É fora. É fora a bolha sempre. É sempre, sempre tudo igual. Não, não inventamos nada. Podemos estar a falar dos anos 70, do Jonestown. Sim, completamente. Sim, todas. E claro, quanto mais as forças lá fora apertavam o cerco, mais ele dizia: estão a ver, caraças! Sim, os fundamentos voltavam todos ao de cima. O mundo, Satanás está a atacar. Tu consegues criar uma coisa tão blindada, que ela própria diz: estão a ver, cara. Vou ter-me afastado do microfone, que era assim que ele falava: estão a ver, cara. Muito chique. A voz do além. Até que estamos em julho, eles ficam a dizer: é agora, Cristo vai aparecer agora para nos salvar. Não apareceu, infelizmente, para eles, porque no mês de junho de 1535 as forças do tal príncipe daquela região passam-se da marmita e arrasam aquilo tudo. Estes drogados centenas de pessoas são mortas de anabatistas. O Jan van Leyden leva como cabeça a prémio. Sim, a prémio, e é muito interessante. E espetada num pau? Não espetada num pau, mas de uma forma, ele e outras pessoas são mortos, e os seus corpos vão ser postos em gaiolas de ferro que ficam suspensas na torre da igreja, a igreja de São Lamberto. E ficam lá durante décadas, para mostrar o que acontece a quem tem estes delírios apocalípticos. É um expositor, não é? É um expositor. Quem quiser visitar, atrevam-se tal e qual. isto. Os corpos, os esqueletos ficaram lá. Quem quiser visitar, ou quando passar ali por esta região, pode entrar nesta igreja, porque lá estão ainda as gaiolas, lá ficaram, naturalmente tiraram os esqueletos e mandaram para Évora, para a igreja dos OVNIs. Para alimentar a capela dos OVNIs. A capela dos OVNIs, sim. Nós cá estamos, por vós esperamos. Fica, mas é aí, sozinho. É muito incrível, mas é quase um balão de ensaio para estas experiências radicais. Esta correu mal. O movimento anabatista foi com a da mãe às costas. Mas as pessoas, isto é gravíssimo. Foi muito. É que tu não dizeres a palavra é pior ainda. Mas empregares toda a formulação sem a palavra, também continua a ser muito errado. Já dissemos imensos palavrões aqui. O que é que o meu tio Luís está farto no plural, vocês estão a ouvir isto no plural, não é? Sempre que sai um episódio novo, o meu tio Luís liga-me e diz: só não precisavam era dizer ordinarices. E ele está a levar à letra isso, ele não está a dizer ordinarices. Todo o contexto é que é o mais ordinário possível. O verbo levar sim, o verbo de é uma tasca dentro de ti. Sim. Mas não aprendemos nada, nem nós, nem as pessoas em geral, porque aqui há muitas histórias dessas, podíamos contar até essas mais trágicas do Jonestown, que é mesmo também o fim dos tempos, sempre que anunciam. Mas vou contar outra menos conhecida do que essas que já as pessoas conhecem. Essas porcarias. Estamos no século XIX e estamos na América. E há um tipo chamado William Miller, que é um pregador americano. Estamos no meio do século XIX, na década de 40, portanto, 1840, por ali. Eu adoro a figura do preacher americano. É incrível. Ele apanha mesmo. Sim, e aqui arrebentar tudo neste século XIX, e atraiu multidões gigantescas. Sim. E este homem em particular vai dar uma data específica para, que era 1844, para o fim dos tempos. É que são figuras incríveis. Através da palavra é a oratória suprema, cativação de públicos, motivações políticas por trás disso. Há um engenho qualquer da palavra que nessa América é muito fascinante. Contamina religiões, a música, tudo, todos os lugares. É verdade. É incrível. Há ali, claro, a América é fundada por colonos maioritariamente britânicos. As vagas de imigração são posteriores, e das pessoas escravizadas também, mas estes colonos, muitos deles eram perseguidos religiosos de Inglaterra, portanto aquilo já vai com uma matriz muito específica. E depois acontece também, eu acho que a própria falta de bases históricas do sítio onde se está tem que se criar, tem que sustentar uma coisa qualquer. Exatamente, quase uma, inconscientemente, criar uma tradição que ela não está lá. Claro. Um bocadinho. Isto é minha. Sim. E, portanto, eles rebentam por todo o lado estas figuras. Este tipo em particular, este William Miller, era um tipo de Nova Iorque, um agricultor
agricultor de Nova Iorque, muito estudioso da Bíblia, e que vai incendiar aquilo tudo com profecias do livro de X, do livro de Uma Aventura no Fim do Mundo, no teatro. Maria Magalhães. Sim. Eram livros muitas vezes citados da coleção Uma Aventura. Na linha 7, as gêmeas dizem o Faial e não sei o quê, isto é o fim do mundo e o mundo vai acabar no Faial. Só a Ilha do Faial é que vai sobreviver. Sim. E a humanidade vai recomeçar a partir da Ilha do Faial. É um livro incrível esse. É mesmo. É bonita a horta. Sim. Olha, tão ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta a guardar. É o que é. Nunca fui ao Faial. Nunca foste? Não. Já foste ao Faial? Muitas vezes. É bonito mesmo. É lindo. Faz aqui uma carta de amor ao Faial em 2 Tem minutos. uma das maiores e melhores vistas que há à memória. Que é para a Ilha de São Miguel, deixa-me adivinhar. Não, para o Pico. Pois é, não fica perto, claro. É. Só a Ilha de Santa Maria e da Terceira é que tem é que tem a vista para São Miguel, não é? É, a Terceira, imaginariamente, tem vista para São Miguel. Mas eu estava na Terceira e vi 3 ilhas. Pois viste, mas foram outras que não São Miguel. Pico, Flores e Graciosa, é assim? Muito ao longe. E também fumaste aí estava um qualquer dia coisa. incrível o Tiago fica verde quando eu começo a falar na minha passagem pela Ilha de Pela Terceira. Terceira, é uma coisa que me Fui ao magoou Monte muito. Brasil. Sim. E viste lá o quê? E de lá Os grandes feitos a vista liberais. Sim, leva muito em gosto. É como você. O resto de Portugal é as descobertas. A Ilha de Terceira é os liberais. Estou a brincar, eu adoro tudo. Eu adoro história, só não estava aqui a contar esta. Pois. William Miller está em Nova Iorque. Miller. Começa a dizer: vi tudo, está aqui na Bíblia. Cristo vem à Terra. Esta ideia que eles. É uma ideia muito americana também. Nós estamos todos à espera, todas as pessoas têm matriz religiosa cristã. Eles chamam na América o Second Coming, não é? Portanto, a segunda vinda de Cristo, que marcará o fim dos tempos e o início I'm do outro. coming out. Há uns memes incríveis. Há uns memes incríveis. Que é o Jesus is coming. E depois em baixo é look busy. Que tradução seria Cristo está a voltar. Finjam que estão a fazer qualquer coisa. Sim. Finjam que não reparam. Sim. Disfarça. Deixa estar. Gravíssimo. Jesus está de volta. Disfarça. Jesus is coming, look busy. Não é massa? É lindo. Jesus is coming, look busy. O que é que eu ia dizer? Então lá fez uns cálculos baseados. E deu uma data. Deu uma data, deu mesmo. Ele chamava-lhe isto o segundo grande despertar. Ou seja, não é ele que chamava. Nós chamamos este período. Não era só ele foi um caso muito conhecido, mas chama-se este período na América o segundo grande despertar religioso. Aparecem centenas, se não milhares destes pregadores, que nós temos essa ideia, não é? É quase aquela voz Sim. com o surgimento depois outras formas artísticas, os gospels da vida, com várias ramificações, claro. Sim, no caso do gospel, muito pelos afro-americanos e das suas igrejas. Gospels. Mas estes andavam por toda a América, juntou ali uma data de pessoas. E sobretudo com a ideia do o mundo vai acabar muito em breve. Estamos a tal ideia do ano de 2000. O mundo vai acabar muito em breve, faltavam 60 anos, não é? E ele escolheu uma data, chegou à conclusão, fez umas contas, 22 de outubro de 1844. E aqui sim temos, foi ontem praticamente, não é? Temos aqui aqui temos provas e fontes, e é verdade, pessoas. Os seus seguidores venderam as casas, venderam as propriedades, abandonaram os campos, andaram a despedir-se de amigos e familiares. Porque havia um dia específico, não é? Claro. Exatamente. E portanto, não era uma ideia simbólica. Estamos à espera dos fins do tempo. Não. Dia 22 de outubro de 1844, o mundo vai acabar. Chega o dia, eles todos sentados à espera do fim do mundo. Imagina acordar neste dia. Claro, imagina. Sim, sendo seguidor desta coisa. É hoje. Eles estavam todos vestidos de branco, sentados. toda a gente já sem casa, sem nada. Que chalupas. E ficaram lá sentados, não sei, no McDonald's, ainda não existia. Claro, no drive-in. Agora, temos um spoiler: o mundo não acabou no dia 22 de outubro de 1844. Acabou de certa maneira para estas pessoas, tiveram que recomeçar a vida de novo. E portanto, eles ficaram à espera. E assim foi. Chamou-se a Grande Desilusão. Chama-se este dia específico. Muito autoexplicativo. Muitas milhares de pessoas que seguiam este tipo foram-se embora à sua vida, foram fazer outras coisas, deram-lhe uma tarefa eventualmente. Como é que esses tipos têm o dia a seguir?
com as vidas destruídas. Tiveram que refazer a vida, tinham vendido as casas, tinham vendido as coisas todas. Só que, ao contrário do que tinha acontecido em Münster, que aquilo ficou por ali, aquele movimento, levaram nos cornos e morreram, este continuou, porque houve muitas pessoas, continuou e existem até hoje, e até em Portugal estão, porque tu estás surpreendido, não estás? O que é que vai dar daí? Porque em vez de dizer isto era tudo mentira, disseram há um engano nos cálculos, nas datas, e portanto continuam a acreditar que há de voltar. Reorganizaram-se alguns destes fiéis, também não tinham já para onde ir, provavelmente disseram, bem, então melhor é fundarmos uma igreja. Sim. E fundaram de facto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nasce deste episódio. É muito interessante, não é? E citam Taino como um primeiro profeta? O próprio Miller? Não. Certa é uma maneira, figura mas historiografada. sim, ficou um bocadinho. Deixa estar. Essa parte mete fora. Dá ali qual. E é muito engraçado estes episódios. Continuamos, não acabou esta ideia do fim do mundo. Nós agora já falámos, o século XX é muito marcado por outro tipo de fim do mundo. Nós tínhamos visto o fim do mundo natural no início das primeiras sociedades, depois um fim do mundo religioso muito marcado pelo julgamento final, o juízo final. Claro. E no século XX temos aqui uma nova ideia do fim do mundo, que é um fim do mundo que é auto-infligido, trazido pela própria atividade humana. Começa com até assim já algumas preocupações ambientais no século XX ainda. Verdade. A Guerra Fria, com a sua destruição nuclear, não é? A guerra entre o Ocidente e a Rússia, ou os Estados Unidos e a Rússia. Foi um século devastador, não é? Foi. Tem uma compilação bélica. As guerras também. As duas mundiais. Portanto, o mundo vai acabar por nossa ação direta. E é exatamente esse paradigma que atravessa o ano 2000 e que os nossos tempos, todos nós pensamos, isto parece que o mundo vai acabar, e fala-se na destruição do planeta pelas alterações climáticas, também a inteligência artificial se fala como uma forma de acabar o mundo, os colapsos dos ecossistemas, as pandemias e até o colapso político do mundo, tudo do sistema como o conhecemos, claro. Mas olhando para trás, é perceber que o mundo até agora, apesar de todas as previsões do fim do mundo estavam muito exageradas, e é muito interessante como vimos no passado, muitas vezes estes nossos medos apocalípticos têm a ver com o espelho das nossas próprias ansiedades. Para já, o mundo já acabou muitas vezes, ou já estava muitas vezes para acabar, por enquanto ainda não acabou, esperemos que não acabe no foreseeable future. Sim. E até porque estamos a gostar, pessoal. Estamos a gostar do mundo, sim. E aproveitamos, claro, para desejar a todos os nossos ouvintes e clientes e fornecedores, em geral. Exatamente, em nome de toda a equipa que realizou e produziu. Isto era um sonho antigo, não é? Eu estou a sentir. Dizer. Fica aqui a homenagem à Dina Aguiar, que era quem dizia isto quando eu era miúdo. Okay? O nome de toda a gente que realizou e produziu. Também 2025 levou Dina Aguiar. É verdade, foi o seu merecido descanso e dedicar-se à pintura, que é outro dos seus grandes talentos. A quem é que é esta equipa que está a desejar? Olha, uma grande equipa. Os nossos amigos da Bacana Play. Foi um ano muito importante para nós e com o apoio sempre deles, da nossa força de produção, que é a nossa casa, efetivamente, onde isto acontece sempre. Também da nossa parceira, é a pessoa visível e mais invisível deste programa, Matilde Calado, a dita neta daquela outra senhora. Grita bom ano às pessoas. Também a banda sonora do Noise Earth, figura sempre presente. Também a voz guia da Mia Tomé. E também, obviamente, a ti, o alicerce principal desta aventura. E as nossas amigas da lavandaria que fizeram. Da lavandaria, as nossas gaivonas. O nosso Khalid, que fez aqui as grandes adaptações cósmicas e está sempre connosco também. Ao Horto do Campo Grande, que me deu esta planta. A planta mais estética deste podcast. Bom ano de 2026, que estaremos cá já na próxima semana. Pois é. Quer dizer, já não te via desde o ano passado. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.